Sejam todos bem-vindos, estamos começando mais um Vivendo com Sabedoria com o pastor Edvan Souza. Hoje é sexta-feira, 14 de novembro de 2025 e estamos encerrando essa semana mais uma série com a graça de Deus, né? Até aqui tem nos ajudado o Senhor. Estamos encerrando uma série muito importante que eu creio que tem tocado em muitos corações, né? A nossa série Suas Escolhas Definem o Seu Destino. Tenhamos muito cuidado com nossas escolhas, né? Há muitas coisas para a gente analisar, né? Orar a Deus, consultar o Senhor, né? Quem são as pessoas verdadeiras que você vai escolher para fazer parte do seu ciclo de amizade, né? Devo sair dessa cidade, devo ir para outra cidade, irmãos? Tudo nós temos que consultar o Senhor, né? Os casais devem estar unidos, sempre em concordância, porque Deus não age, né, na discordância. A Bíblia diz: o que 2 ou 3 ligar na terra é ligado no céu. Então sempre faça algo juntamente com sua esposa, você que é casado, né, com seu marido, tá bom? Isso tudo é importante, tá bom? Queridos, hoje vamos falar sobre um assunto muito importante para fechar a nossa série dessa semana. Já quero agradecer a cada um de vocês que tem estado conosco, nosso muito obrigado. Você que tem nos acompanhado todos os dias, que o Senhor possa continuar te abençoando através do programa Vivendo com Sabedoria, amém? Então, o nosso tema de hoje: cuidado com suas escolhas, elas definem o seu destino. Então, a mensagem de hoje será uma palavra de alerta, né? Cuidado, ou seja, atenção, você venha estar atento, querido. Não haja por emoção, tá bom? Então, nós vamos falar aqui sobre 3 pontos que eu tenho colocado aqui. Eu creio que Deus irá ministrar ao meu coração e ao teu coração, tá bom? Então, já aproveita aí, quero só dar um aviso que é muito importante para o canal. Já aproveita, você que ainda não é inscrito, entrou aqui na live pela primeira vez. Eu sou o pastor Edvan Souza e esse é o programa Vivendo com Sabedoria, baseado na Bíblia Sagrada. Tudo que eu falo aqui é baseado na Palavra de Deus, tá bom? Sempre trazendo o conselho de Deus para as nossas vidas, e toda semana sempre nós temos uma série nova, tá bom? Baseado na Palavra do Senhor. Então se inscreve no nosso canal, esteja conosco fazendo parte, tá bom? Desse momento tão importante. A gente já está há mais de um ano com o nosso programa aqui, para a glória de Deus. E também nós queremos pedir a você, né, que ative o sininho. É importante, né, que você ative o sininho para estar recebendo sempre as notificações. Dá o like também, que é importante. Por que, pastor Edvan? Porque você fazendo isso, o YouTube entende que aquilo que estamos fazendo, meus irmãos, aqui é relevante e indica, né, essa mensagem para mais pessoas, tá bom? Então esse é o nosso objetivo, é que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra do Senhor, tá bom? Vou beber água aqui enquanto você faz isso. Glória a Deus, estou aqui com a minha esposa, a pastora Marina. Bom dia, pastora Marina, paz do Senhor. Bom dia, pastor Edvan, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, que essa paz reine em sua casa, em seu coração. Preparados? Então vamos lá. Tema de hoje: cuidado com suas escolhas, elas definem o seu destino. O nosso primeiro ponto, irmão, vamos falar sobre 2 personagens. Vamos falar sobre um casal cristão, que se diziam cristão, né? Mas resolveram fazer escolhas erradas e os 2 se deram muito mal, tá bom? Porque acharam diante dos homens que estava tudo perfeito, mas Deus conhece tudo, irmão. Deus sonda os corações. Não adianta apenas estarmos dentro de uma denominação, de uma congregação, fazer parte de uma igreja, do ministério, mas estarmos fazendo tudo errado. Não vai adiantar. Então seja verdadeiro. Escolha a opção, ser verdadeiro. Tá bom, querido? Deus, a Bíblia diz que o Senhor, Ele está à procura, pastora Marina, dos verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Não pode haver, irmãos, mentira. Tá bom? Então vamos falar sobre Ananias e Safira. Isso no tempo da graça, irmãos, na época aqui do apóstolo Pedro. Tá bom? Isso está registrado em Atos capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 5. Se você puder, abra sua Bíblia comigo. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5. Nós vamos fazer essa leitura do versículo 1 ao versículo 5.
bom? Então vamos aqui. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo, e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava em teu poder? Porque formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Queridos, olha só como decisões erradas que tomamos traz grandes consequências para todos nós. Não adianta darmos uma de bonzinho perante a sociedade, perante, o nosso pastor, alguém, porque Deus conhece o nosso coração, Não podemos, querido, fazer algo para se mostrar, Tá entendendo? Você faz algo e sai falando para todo mundo: olha, eu ajudei ali uma família, eu fiz isso, fiz aquilo. Não. Você vai receber a recompensa dos homens, mas não de Deus. Você quer fazer uma caridade, você quer ajudar alguém, faça isso em oculto, Não peça nem para ninguém falar seu nome, porque é Deus quem vai te recompensar. Você concorda com isso que eu estou falando aqui? Então, irmãos, naquela época, as pessoas vendiam suas fazendas, suas propriedades, e elas traziam todo o dinheiro e depositavam aos pés dos apóstolos, por livre e espontânea vontade. E os apóstolos, eles dividiam com os necessitados, com a igreja, E Ananias com Safiras, também querendo seguir o mesmo exemplo, que era um exemplo bom, mas fizeram de maneira errada, Eles venderam a terra por um valor X e retiveram parte daquele valor. E aí chegaram para o apóstolo e está aqui, nós vendemos essa herdade por tanto, e eu com a minha esposa resolvemos, doar todo o dinheiro, está aqui, Só que mentiram. Deus não recebe esse tipo de oferta, irmão, Então cuidado com aquilo que você vai semear ao Senhor, tá bom? A Bíblia diz: se tu tem algo contra teu irmão, vai te reconciliar primeiro com ele. Deixa a tua oferta no altar, pastora Marina? Sim. Vai se reconciliar com teu irmão, vai pedir perdão a ele. Ah, mas foi ele, então peça perdão da mesma maneira. Aí vem, traga a tua oferta, teu dízimo e deposita ao Senhor. Então as coisas de Deus, irmão, é santidade, só que o problema é que a gente quer fazer da nossa maneira, a gente quer dar o nosso jeitinho brasileiro. Isso não funciona com Deus. Aqui no programa Vivendo com Sabedoria, irmão, nós estamos para te ensinar a fazer as coisas da maneira correta. Eu não estou aqui para dizer aquilo que eu acho, eu estou aqui pregando a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, você concorda? Então, Pedro chama ali Ananias, e ainda pergunta, ele poderia ter se arrependido, irmãos. A Bíblia diz: quem confessa e deixa, alcança a misericórdia. Então, se essa palavra está tocando no teu coração e Deus está falando com você está fazendo algo que está desagradando a Deus, ao culto, tá bom? Então, peça perdão a Deus. Ah, eu sou um dizimista fiel. Você é um dizimista fiel? Há pessoas que dão só parte do dízimo que ganham. Como você é fiel se você dá só metade daquilo que você ganha? Você ganha 3 salários, vai lá e dá o dízimo só de 1,5 salário. Isso é correto? Eu acredito que não. Se é 10% daquilo que ganhamos, ou você é, ou você não é. É o dízimo, irmão, é de tudo aquilo que a gente ganha. Não é obrigatório. Não é obrigatório, como também não era obrigatório para Ananias trazer todo o dinheiro. O próprio Pedro falou para ele: não era seu a herdade? Você podia reter e ficar para você, não tinha nenhum problema. Então, se você está demonstrando para alguém que você é um dizimista fiel da casa do Senhor, então cumpra-se com o seu objetivo, tá bom? Então, irmãos, o que aconteceu é que Pedro falou: olha, você não mentiste para os homens, você não mentiste, você mentiste para Deus, e Deus conhece os corações, Ananias, porque você deixou Satanás encher o teu coração. Então não deixe, irmão, Satanás botar pensamentos negativos na sua mente. Para a glória de Deus, desde quando eu tenho confessado o Senhor, aos 16 anos de idade, a minha mãe me ensinou sempre a ser um contribuinte, um dizimista da casa do Senhor, E eu me lembro ali, quando eu
aceitei a Cristo com 16 anos ali de idade. Eu colocava minhas roupas, irmão, numa caixinha, né? Acho que era uma caixinha de que boa, não sei, era o meu guarda-roupa. Era aquilo ali, colocava minhas roupas ali. E a minha mãe começou a ministrar na minha vida: o Senhor vai te honrar, o Senhor vai te abençoar. Então, naquele momento, tudo que eu trabalhava, irmãos, trabalhava ali de servente, e tudo que eu ganhava, né, ia para a praia, trabalhar. Até hoje eu trabalho na praia, não tenho vergonha de dizer isso. Trabalho com camarão, né? E eu comecei ali a honrar o Senhor. Naquele mesmo ano, irmãos, Deus me abençoou. E eu comprei um guarda-roupa novo de 6 portas. E eu fiquei muito feliz. E aquilo me incentivou a cada dia ser mais grato a Deus, porque o dízimo é uma forma de gratidão, de você devolver aquilo que pertence ao Senhor. Tá bom? Hoje a mensagem vai se estender um pouquinho, mas quem puder ficar até o final, fique, tá bom? Então, queridos, Deus me honrou. Eu tinha vontade de comprar uma bicicleta nova, 16 anos de idade. Mesmo ano, Deus me abençoou. Eu comprei uma bicicleta nova na loja. Primeira vez que eu tinha comprado uma bicicleta nova. E de lá para cá, irmãos, Deus vem me surpreendendo, Deus vem me abençoando. O período da pandemia, que foi um período muito difícil para todo mundo, foi um dos períodos que Deus mais me abençoou. Foi o período que Deus me ajudou, junto com a minha esposa, a comprarmos o nosso carro. Um período da pandemia. Então vale a pena, irmão, ser grato ao Senhor, devolver aquilo que pertence a Deus, né? Tá entendendo? Com muita gratidão em nosso coração, eu estou falando isso aqui para vocês, dando esse testemunho para você, tá bom? Então, queridos, aconteceu aqui que um período de quase 3 horas aqui de Ananias para Safira, pastora Maria, né? Mais ou menos esse horário, Safira chega, a esposa de Ananias, sem saber de nada, né? E aí Pedro pergunta também a ela, por quanto vocês venderam a herdade? E ela fala a mesma coisa, portanto, né? E ali ela teve 3 horas para se arrepender, irmãos, né? E não se arrependeu. Então, quantos casais, às vezes, você não é obrigado, meu irmão, a concordar com o erro do teu marido. Você não é obrigado, meu irmão, a concordar com o erro da sua esposa. A salvação é individual, cada um dará conta de si próprio, tá bom? Então, quem concorda com o erro é cúmplice do erro também. Então Pedro falou: por que você mentiste para Deus? Você não mentiste para os homens, você mentiste para Deus. Por que você fez isso? Por que você deixou Satanás encher teu coração? Olha, os jovens levaram teu marido para sepultar e estão voltando aí para te levar também. E na mesma hora também ela caiu e morreu ali. E sepultaram ela ao lado do seu marido. E houve um grande temor em todo o povo. E isso foi no tempo da graça, meus irmãos. Então tenhamos cuidado com más decisões. Vamos aqui para o nosso segundo ponto. O primeiro ponto ficou um pouco estendido, mas eu precisava falar isso, tá bom? Então vamos, segundo ponto aqui. Vamos falar agora sobre o filho pródigo, né? Vou adiantar aqui para vocês. Lucas capítulo 15, do versículo 11 ao versículo 13. Abre aí a sua Bíblia, Lucas, capítulo de número 15, do versículo 11 ao 13. Nos fala assim: e disse certo homem, tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Então todos conhecemos essa história do filho pródigo, né? Estava tudo bem para aquele jovem, pastora Maria, em casa. Ele tinha a melhor comida, a melhor vestimenta, ele tinha honra ali na casa do pai dele, ele tinha um anel de autoridade, ele tinha tudo aquilo. As jovens que estão desperdiçando, né? A família que tem, o pai que tem, a mãe que tem, a oportunidade de fazer um curso, fazer algo, estão desperdiçando o tempo. A Bíblia Sagrada diz: lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Então você jovem que está acompanhando o programa Vivendo com Sabedoria, não desperdice, a oportunidade que Deus está te dando, né? Pois o tempo passa muito rápido. Cuidado com as suas decisões, elas definem seu destino. Esse jovem filho pródigo chegou para o pai e pediu a herança dele. Ele já cometeu um erro de receber a herança antes do tempo, né? Que se torna maldição. E ele estava ali achando que, na mente dele, que ia se dar muito bem.
O diabo sempre vai botar na tua mente que tu vai se dar bem, que o pecado vai te fazer bem, mas o pecado traz suas consequências. O salário do pecado, ele chega, e o salário dele é a morte física, a morte espiritual, né? Você vive aí deprimido, angustiado, porque o pecado faz isso muitas das vezes, a desobediência. Então ele estava colhendo aquilo que ele semeou. Houve uma grande fome no lugar em que ele estava e ele desperdiçou tudo, irmão. E agora estava lá cuidando dos porcos, né? Mas aí ele toma uma segunda decisão, o arrependimento. Ele diz: o que eu estou fazendo aqui? Eu tinha tudo. Olha o que eu fiz. Ele não botou culpa no pai dele, ele não botou culpa no pastor, no A, no B. Há pessoas que começam a colocar culpa em tantas pessoas, só não assumem a responsabilidade. Então assuma a responsabilidade, né? Então ali ele diz: levantar-me-ei, irei ter com o meu pai. Ele toma agora uma segunda decisão de consertar, irmão. Então há momentos na vida que nós precisamos consertar aquilo que a gente acaba fazendo de errado, tá bom? Então recebe essa palavra, ainda dá tempo, dobra teu joelho onde você estiver, peça força ao Senhor e volte para o caminho da obediência. Saia do caminho da desobediência enquanto é tempo, porque o Senhor vai estender a mão para você como estendeu para Pedro. Pedro andava sobre as águas e resolveu olhar para um lado ou para o outro, né? O barulho do vento, do mar, e aquilo fez com que ele afundasse. Mas ele agora clama: Senhor, socorre-me, Senhor. E o Senhor estendeu a mão. Por que duvidaste? Por que temeu, Pedro? E levanta ele. O Senhor te levanta nessa manhã, nesse momento em que você está assistindo essa live, tá bom, queridos? Se Deus está falando verdadeiramente ao teu coração, compartilha essa mensagem. Não se esquece de compartilhar essa mensagem com seus amigos, com seus familiares, com aquelas pessoas que estão afastadas, outrora estava na igreja. Envia para essas pessoas essa mensagem, tá bom? E para encerrar, queridos, aqui nosso terceiro ponto: não negocie a sua fé, né? É esse tema, né? O apóstolo Paulo, ele escreve em 2 Timóteo capítulo 4, do versículo 7 ao 8, né? Combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então ele não negociou, irmãos, a fé dele. Foi abandonado por muitos, né, que ele ajudou, mas ele permaneceu ali. Esteve na prisão, mas mesmo ali ele com Silas louvaram ao Senhor. Ele esteve aprisionado na casa dele, mas mesmo ali fazia missões. Ele não negociou a fé. E hoje qualquer coisinha as pessoas deixam de ir à igreja, né? Qualquer coisinha as pessoas querem desistir do caminho do Senhor, porque alguém não olhou direitinho, porque alguém não pegou na mão. Queridos, não sejamos crentes meninos. O apóstolo Paulo escrevendo, ele disse: quando eu era menino, pensava como menino, agia como menino, mas logo que eu cresci, eu acabei com essas coisas de menino. Então acabamos com essas coisas de meninos, irmãos. Olhamos para Cristo. A nossa salvação depende do Senhor e depende do nosso esforço, tá bom? Então olhe para o Senhor. Então Paulo diz essas palavras: combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Então Paulo, ele compartilha comigo e com você. Ele diz também que não só com ele, irmão, mas também para nós, se guardarmos, se amarmos a vinda do Senhor. Quem ama a vinda do Senhor se mantém em santidade, em obediência com Deus, não fica distraído com o pecado, com coisinhas, tá bom? Então, meus irmãos, esta é a palavra para fechar nossa série dessa semana. A palavra muito forte, né, pastora Marina? Sim. Que Deus falou conosco aqui nesta manhã. A pastora Marina hoje vai encerrar orando por todos nós. E, pastora Marina, estaremos encerrando orando pelo estado do Espírito Santo, tá bom? Vamos orar e queremos orar por você. Ore juntamente conosco, né? Em nome de Jesus. Oramos. Pai querido e amado, nós queremos te agradecer, Senhor, Obrigado, Senhor, por esta semana. Meu obrigado, Senhor, muito obrigado por cada livramento, meu Senhor, pela semana de provisão, Senhor. Muito obrigado pela tua proteção sobre nossos filhos, meu Senhor, sobre o meu esposo, meu Senhor, sobre o nosso lar. Obrigado. Deus Todo-Poderoso, te apresentamos também, meu Senhor, no dia de hoje, o estado do Espírito Santo, Senhor, todos os habitantes, meu Pai querido e amado daquele estado. Ó Senhor, repreende o mal, o espírito da morte, Senhor, a doença, meu Pai querido e amado. Senhor, estende a tua mão, Senhor, de misericórdia ali para aquele estado, meu Senhor.
Livra, meu Senhor, e guarda, meu Pai querido e amado. Te apresentamos, meus seus governantes, meu Senhor, daquele estado, Pai celestial. Que eles venham, meu Senhor, trabalhar e agir, meu Pai querido e amado, com honestidade para o povo, meu Senhor. Deus Todo-Poderoso, toma nossas vidas em Tuas mãos, Pai. Nos dá um final de semana abençoado na Tua presença, Deus Todo-Poderoso. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus em Cristo te abençoe. Eu desejo paz e prosperidade em todas as áreas da sua vida. E até segunda-feira em mais uma série, em mais um programa Vivendo com Sabedoria. Que Deus vos abençoe. Amém.